Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar das doenças cardiovasculares, entender melhor o que são e quais os riscos para a nossa saúde. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo a doutora Juliana Soares, que é cardiologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Juliana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, gostaria que a senhora explicasse para a gente, de uma forma simples de entender, o que são as doenças cardiovasculares. Muitas vezes a gente escuta esse termo, mas não entende ao certo o que são essas doenças. Pergunta fundamental. O primeiro passo é compreender o que são essas doenças. Então, as doenças cardiovasculares são as doenças que acometem o coração e o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular trata-se do sistema de condução do nosso sangue, então o sistema sanguíneo, o aparelho cérebrovascular também, então doenças que acometem o cérebro. Esse conjunto de doenças nós chamamos de doenças cardiovasculares. E por que elas, muito importante a gente entender de doenças cardiovasculares, saber como a gente pode prevenir, quais as ações que estão associadas a uma diminuição do risco, porque se estima que anualmente mais de 7 milhões de pessoas no mundo morram devido a doenças de causa cardiovascular. Doutora, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças? Então, os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença são principalmente fatores relacionados ao nosso estilo de vida, além de fatores genéticos. Então, para elucidar de uma forma mais clara, então, quais são essas doenças, né? As doenças cardiovasculares são as doenças como hipertensão, a famosa pressão alta, doenças que acometem diretamente o coração, como, por exemplo, ou uma doença chamada insuficiência cardíaca, que é quando o coração não tem nada de bombear o sangue para o organismo como um todo, e doenças também como o AVC, derrame. Então, os principais fatores de risco para essas doenças, eles são fatores de riscos associados ao nosso estilo de vida, então alimentação inadequada, o sedentarismo, o uso de cigarro, tabagismo é um fator de risco muito importante, o uso excessivo de álcool, e existem também fatores genéticos. Então, pacientes que têm uma história familiar com uma incidência elevada de eventos cardíacos na família, né? Existem pessoas que têm aquela história, meu pai teve infarto, meu irmão teve infarto, meu avô teve infarto, ou também alguns outros fatores genéticos, como, por exemplo, uma tendência maior à obesidade, então pacientes obesos têm um risco maior de desenvolver doenças nesse espectro. Doutora, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente quais são as relações entre os índices de colesterol e as doenças cardiovasculares. É possível estabelecer uma relação entre esses dois pontos? Isso é fundamental, essa correlação entre os índices de colesterol e as doenças cardiovasculares. Então, as doenças cardiovasculares, de uma forma didática, o que elas promovem? Então, essas constantes agressões que o nosso organismo pode sofrer no nosso coração e nas nossas artérias, elas tendem a promover um depósito de gordura e cálcio dentro das artérias que conduzem o sangue do coração para o organismo como um todo. E nesse processo, se essas artérias acabam se entupindo, quando elas entopem totalmente no coração, promovem um infarto, e quando elas entopem totalmente no cérebro, promovem o AVC, o acidente vascular cerebral. Então, por isso essa questão do colesterol é tão importante, porque o colesterol está relacionado a esse entupimento dessas artérias. E o nosso colesterol, ele se divide em duas frações. Uma que é chamada de colesterol bom, conhecido como HDL, esse é o colesterol bom. Esse colesterol faz o quê? Esse colesterol bom, HDL, ele pega o colesterol do nosso organismo e leva para o fígado para ser eliminado do organismo.
E existe uma outra porção do colesterol, que é o colesterol ruim, o LDL. O que esse LDL faz? Ele faz o contrário do que o colesterol bom faz. Ele pega o colesterol que está no fígado e leva para o organismo. Então, esse equilíbrio precisa estar muito bem estabelecido para que nós não tenhamos os malefícios de níveis elevados de colesterol no organismo, que principalmente deposição dessa gordura dentro das nossas artérias, levando a esses entupimentos e a consequência como infarto ou o derrame. Doutora, a senhora explicou com relação aos índices de colesterol que a gente acaba identificando nos exames, né, que a gente faz de rotina. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da prevenção, sobre os exames que nós podemos fazer, né, para estar ali sempre de olho na saúde do coração, na saúde cardiovascular e até evitar problemas no futuro. Então, excelente. Retomando essa questão de prevenção, é muito importante nós estarmos muito atentos à alimentação, prática de atividade física, evitar o tabagismo, evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas. E existe também a questão de nós fazermos um segmento médico adequado e para poder detectar eventuais alterações aí nesses exames, fazer os tratamentos que sejam indicados e evitar o estabelecimento da doença cardiovascular propriamente dita. Em relação ao segmento médico, é importante a gente fazer com que esse segmento seja de uma forma adequada, ele não precisa ser ostensivo, ou seja, você não precisa ficar indo todo mês ao seu médico, procurando com uma rotina intensa, mas é importante que essas avaliações sejam feitas de forma periódica para que os exames sejam indicados nos momentos adequados e que as pessoas possam fazer o tratamento da melhor forma possível. Então, de um modo geral, o que nós indicamos? O tratamento, o segmento médico e a indicação dos exames, ela é feita baseado em alguns pilares. O primeiro é se o paciente tem ou não fatores de risco para a doença cardiovascular. O que vem ser isso? Se o paciente apresenta doenças que têm uma correlação aumentada com a incidência desses eventos cardiovasculares. Ou seja, pessoas que têm hipertensão, pessoas que são obesas, pessoas que têm diabetes, pessoas que fumam. Essas pessoas, elas têm um risco aumentado de terem essas doenças cardiovasculares. Então, elas devem fazer um segmento médico de uma forma mais intensa. E aí, você apresentando um desses fatores de risco, não tem idade para você começar a fazer o acompanhamento. Apresentando o fator de risco, você deve sim procurar o seu médico e a partir da avaliação, ele vai indicar qual a periodicidade que você deve fazer os exames sanguíneos, os exames cardíacos, que podem detectar algum tipo de alteração. Caso você não tenha nenhum desses fatores de risco, a gente sempre estimula que, pelo menos a partir dos 40 anos, seja feita uma avaliação médica anual. E em pacientes idosos, ou seja, pacientes acima de 65 anos, é imperativa essa avaliação anual. Então, é muito importante a gente estar com esses parâmetros em mente para que possamos, sim, fazer o segmento e os exames adequados para acompanhar esses fatores de risco. E quais são os exames que nós fazemos para detectar alterações no colesterol? São exames de sangue, exames simples, que são dosados diretamente os níveis de colesterol. Então, a gente mede o nível do colesterol bom, o nível do colesterol ruim, o nível dos triglicérides, que é uma outra porção de gordura que compõe essa questão do colesterol no nosso organismo. Então, são através desses exames sanguíneos. Nesses exames, nós também avaliamos a glicemia, ou seja, os índices de açúcar no sangue, porque sabemos que a diabetes é altamente relacionada a problemas cardiovasculares. E também podemos fazer os exames cardiológicos para detectar presença já de doença, se existe ou não alguma doença cometendo o coração. E alguns exames, como exemplo, são o ecocardiograma, que é um ultrassom que avalia o coração,
Ele mede, ele vê se o coração está batendo de forma adequada, se as válvulas do coração estão funcionando direitinho. E um outro exame que é muito comum, que as pessoas perguntam bastante, é em relação ao teste ergométrico, que é aquele exame em que o paciente faz uma corrida numa esteira e é avaliado daí a função cardíaca durante esse exame. Esse exame, ele busca indícios se existe algum grau ou não de obstrução nas artérias do coração. Então, é um exame também voltado para avaliação cardiovascular. Doutora, a senhora citou essa questão da parte médica, né? Mas a gente sabe também que tem uma parte que pode ser feita no nosso dia a dia, né? Então, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o impacto das atividades físicas na saúde do coração. Qualquer pessoa pode fazer atividade física? Existe a necessidade de uma avaliação antes? Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre essa parte também. Perfeito. Na realidade, o principal ponto é o que nós podemos fazer pela nossa saúde. Então, a nossa alimentação e a nossa atividade física. Falando sobre atividade física, a atividade física ela é um fator de proteção para a doença cardiovascular como um todo. Então, ela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, ela também ajuda a tratar doenças cardiovasculares e ela contribui para uma série de melhoras no organismo como um todo. Então, eu sempre falo, se existisse apenas um remédio na humanidade para prescrever, esse remédio seria atividade física. E voltando para o ponto da atividade física, como ela deve ser feita, como ela pode nos ajudar, a atividade física, ela ajuda ao organismo se readaptar como um todo, ela ajuda a diminuir os níveis de colesterol, os níveis de açúcar, os índices glicêmicos, ajuda a melhorar o preparo cardiovascular e ajuda a evitar a progressão de quem já tem alguma doença cardíaca, pode evitar com que essa doença progrida. Além disso, a atividade física reduz peso. E nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para a doença cardiovascular, é um fator de risco para a hipertensão arterial, a famosa pressão alta. E como ela deve ser feita? A Organização Mundial de Saúde preconiza que uma atividade física com um real impacto nesses pontos e que está diretamente associada com melhora da qualidade de vida e diminuição das doenças cardiovasculares é aquela que é praticada pelo menos 150 minutos por semana, numa intensidade de leve a moderada. O que vem a ser isso? Seria 30 minutos de atividade física diária durante 5 dias na semana. E a intensidade, existe uma regra simples que a Associação Americana de Cardiologia nos ensina, que é a atividade física moderada é aquela que você consegue conversar durante a atividade física. Então, também tem que tomar muito cuidado para você não fazer um nível de atividade física acima daquilo que o seu organismo está preparado para fazer. E qual a atividade física? Aquela que melhor se adequa à sua rotina. Então, pode ser caminhada, subir escadas, nadar, dançar, não importa. Importa apenas que você consiga fazer esses 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana de atividade física. Importante você se preparar para fazer atividade física, então tem que estar com uma roupa adequada, tem que beber água, né, se hidratar durante esse período de atividade física e tem que ter a regularidade. Não adianta eu fazer uma semana sim, outra semana não, tem que ser regular para ter efeito. E o efeito é muito grande. Então se estima que quem faça atividade física regular tem um risco 2 vezes menor de ter eventos como infarto, derrame e até mesmo outros problemas de saúde, como por exemplo, problemas associados a síndromes demenciais, problemas de depressão. Então, é muito importante essa prática da atividade física de forma regular. Doutora, lá no início do nosso programa, a senhora citou que uma das doenças cardiovasculares é aí o infarto, né? Então, gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é o infarto e também da importância de procurar ajuda médica, porque o que a gente percebe é que em meio a essa pandemia,
as pessoas acabaram ficando com um receio de procurar um profissional da saúde ou até mesmo de ir a uma unidade de pronto atendimento. E a gente sabe que em algumas situações, né, esse socorro rápido é extremamente importante. Então, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente do que é o infarto e como é que a gente pode fazer para ajudar alguém que está passando por isso. Exatamente, fundamental. O que é o infarto? O nosso coração, ele tem artérias no nosso coração, que são os canais, né, as artérias e veias por onde o nosso sangue corre. E o nosso coração, ele tem algumas artérias por onde o sangue vai do coração para todo o resto do organismo. Se uma dessas artérias apresentar um entupimento, é um caninho, apresentou um entupimento, o sangue para de passar ali. E na hora que o sangue para de passar, nós temos o infarto. Então, uma condição de doença gravíssima, que merece tratamento imediato, e por isso a importância de nós reconhecermos, estarmos sempre dispostos a ajudar e tratar quem está apresentando isso. Então, o infarto é, classicamente, um entupimento de uma das artérias do nosso coração, levando à interrupção do fluxo sanguíneo e ao consequente infarto. Infarto significa isquemia. Isquemia é a falta de sangue em algum lugar, no caso, em alguma das paredes do nosso coração. Isso é o infarto. O que acontece? Uma pessoa que está apresentando infarto, ela precisa de tratamento imediato. É uma condição que, se não tratada imediatamente, pode levar a uma parada cardíaca e a óbito. Por isso a importância de reconhecermos rápido quem está apresentando um infarto, de nós mesmos termos consciência de quais são os sintomas que podem estar relacionados ao infarto, para que o tratamento seja o mais breve possível e evitando aí as consequências como danos permanentes ou mesmo a morte. E quais são esses sintomas que a gente tem que ficar atento? Então, dor no peito, sensação de aperto no peito, falta de ar, mal-estar, sudorese, são sintomas que podem estar relacionados sim ao infarto. Então, apresentar um desses sintomas, eles devem nos levar um alerta de que nós precisamos procurar o serviço médico mais próximo ou chamar a ambulância do SAMU, para que possamos ter acesso ao tratamento. E nessa pandemia, um estudo americano, inclusive, mostrou um aumento de 800%, ou seja, 8 vezes mais pessoas apresentando infarto em casa. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de sair das suas casas e procurarem serviços médicos. Então, as pessoas apresentando sintomas como esses, que em outras situações elas rapidamente se dirigiriam a algum serviço de saúde, elas começaram a ficar em casa, não, passar um pouquinho, ver o que é, e aí teve um aumento exponencial do número de paradas cardíacas em casa nos Estados Unidos. No Brasil também isso aconteceu, é que nós temos os nossos dados são um pouco mais, a gente tem um pouco menos de dados para isso, e lá um estudo foi bem feito, mostrando isso. Então as pessoas ficaram com medo de ir a um serviço de saúde, a um pronto-socorro, com medo de pegar Covid, e muitas acabaram morrendo por infarto ou chegando já ao atendimento médico numa fase tardia do infarto, em que as medidas têm menos efeitos benéficos para o organismo. Doutora, em quais casos uma pessoa que sofreu um infarto pode acabar necessitando de uma intervenção cirúrgica, né? Como é que é feito esse tratamento na tentativa de salvar essa pessoa? Como a senhora citou, né, o infarto, quando ele não recebe a devida atenção, ele pode até, inclusive, levar o paciente a óbito. Como é que é feito esse tratamento? Em quais casos a pessoa pode acabar indo fazer uma cirurgia? Como é que funciona? Ótimo, né? Todo mundo sabe, já ouviu falar alguma vez de infarto, mas muito poucas pessoas sabem como é que é o tratamento. Então, uma vez você apresentando um quadro de infarto, é necessário atendimento médico imediato. Por quê? Porque o infarto não é um entupimento de uma das artérias, o tratamento é a desobstrução dessas artérias. E essa desobstrução, ela é feita obrigatoriamente com o uso de medicações e com um procedimento de intervenção que nós chamamos de cateterismo cardíaco, no qual é feita uma angioplastia.
Nossa, quanto nome complicado. Eu vou explicar o que é tudo isso. Então, uma vez que o paciente tem um infarto, ele precisa imediatamente procurar o serviço médico. Ao chegar no hospital e sendo feito o diagnóstico do infarto, que é feito através de um exame muito simples chamado eletrocardiograma, que detecta alterações que são imperativas de infarto, o tratamento é feito com a medicação. Então é muito comum nós falarmos, olha, se alguém estiver sentindo um sintoma como esse, dor no peito, falta de ar, sudorese, tomar o AS, porque é uma das medicações que no hospital vai ser dada, juntamente com outros comprimidos, e imediatamente, na sequência dessas medicações, o paciente deve ser conduzido a um exame do cateterismo, que é um exame no qual o médico insere um catéter que chega nessa artéria do coração, consegue identificar aonde está a obstrução e, uma vez identificada aonde está essa obstrução, é colocado um dispositivo que nós chamamos de catéter de stent, e esse dispositivo ele promove essa desobstrução. Esse procedimento de desobstrução é que é chamado de angioplastia cardíaca. Ou seja, todo paciente que sofreu um infarto, ele deve ser submetido a esse procedimento. Em alguns casos, esse procedimento não é o suficiente para tratar o infarto. E aí o paciente também tem que ser submetido a uma cirurgia cardíaca convencional, na qual são colocadas as famosas pontes de safena. Cada dia é mais raro isso, são pacientes, em geral, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm mais fatores de risco, que têm uma doença muito avançada, que necessitam do procedimento de cirurgia cardíaca. Porém, o procedimento de cateterismo e angioplastia, todos os pacientes que passam por um infarto devem ser submetidos a esse tipo de procedimento, porque esse é o tratamento do infarto. Doutora, eu gostaria que a senhora também explicasse para a gente um pouquinho sobre uma outra doença cardiovascular, que é o AVC. Como é que a gente identifica que uma pessoa está sofrendo um AVC? Porque a gente sabe também que nesse caso o socorro precisa ser rápido, né? A pessoa precisa ser ajudada. Como é que a gente pode identificar? Exatamente. Então, o infarto e o AVC são os principais espectros de manifestação das doenças cardiovasculares. O AVC, acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame, ele pode ter duas causas. Uma causa que é o rompimento de alguma artéria cerebral, que é um tipo diferente de AVC, que é o AVC hemorrágico, que é por sangramento, e também temos o AVC, que é o AVC isquêmico, promovido pelo entupimento de uma artéria cerebral, muito relacionado à doença cardiovascular e aos seus fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo e obesidade. E como reconhecer que um paciente está tendo um AVC? O AVC também é uma urgência médica que necessita de intervenção imediata, e os principais sintomas relacionados ao AVC são dificuldade para falar, então o paciente começa a apresentar dificuldade para falar, perda de movimento ou perda de força em algum dos membros, então ele perde a força na mão, no braço, em uma das pernas, não consegue andar, eventualmente alguma dor de cabeça muito importante associada a um desses sintomas, como perda de força, dificuldade para falar, alterações visuais, não consegue enxergar direito, alteração de memória, começa a esquecer, e tudo isso é de repente, é abrupto. Então o paciente, ele está muitas vezes conversando com você e de repente começa a falar de uma forma estranha, não consegue ter força no braço, começa a se arrastar. Isso indica um AVC e esse paciente deve receber cuidado imediato. Mais uma vez, ou o acionamento do SAMU, a depender da localização onde você está, ou dirigir-se o mais precoce possível a algum serviço médico. Doutora, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, né, qual é a relação direta entre a alimentação e os problemas cardiovasculares, né, os problemas do coração. Como é que o excesso de alimentos industrializados, com bastante sal, açúcar, conservantes, enfim, como é que isso pode afetar o nosso coração?
Primeiro, é uma pena que já esteja acabando o programa, está muito interessante a conversa. E a alimentação, assim, nós somos o que nós comemos, né? Então, existem algumas verdades que são universais e a gente deve ficar muito atento a isso mesmo. A alimentação é um fator de risco importantíssimo para doenças cardiovasculares e para todas as outras doenças que acometem o ser humano, desde doenças cardiovasculares até mesmo câncer. Então, é muito importante a alimentação. O que acontece a relação direta da alimentação com as doenças cardiovasculares? Uma alimentação inadequada, ou seja, uma alimentação com excesso de gorduras, excesso de açúcares, excesso de sal, ela está diretamente relacionada a aumento de peso, a deposição de gordura visceral. O que é isso? Às vezes tem pessoas que elas não parecem ser acima do peso, mas elas têm muita gordura depositada nos órgãos internos dela, que isso leva àquela deposição nas artérias e aos eventos de infarto e derrame. Então, tudo isso em conjunto é diretamente relacionado à nossa saúde cardiovascular. Então, alimentos industrializados, eles contêm muito sal na sua formulação, contêm, em geral, muito açúcar na formulação, então isso acaba levando a aumento dos índices de glicêmicos, que é os índices que a gente fala diabetes, né? E aumento também pode levar ao aumento da pressão pelo excesso de sal. O sal, nós deveríamos consumir em torno de 4 gramas de sal ao longo do dia, que viria a ser uma colher de chá em todas as nossas, que se dividisse em todas as nossas refeições. O que acontece é que um alimento industrializado, como esses, por exemplo, o macarrão pré-pronto, alimentos enlatados, eles acabam tendo teores de sódio muito elevados e eventualmente em uma ou duas refeições com esse tipo de alimento, você já supre toda a necessidade do sal que você tem, e esse excesso de sal pode se correlacionar com o aumento da pressão arterial, que é um fator de risco para doença cardiovascular. Uma outra coisa também é que alimentos industrializados, como iogurtes, alguns tipos de iogurte, doce, né? Criança gosta muito de doce, tem índices glicêmicos, índices de açúcar muito altos. Esses índices de açúcar altos, eles, além de contribuírem para o aumento de peso, eles também contribuem para o estabelecimento da doença cardiovascular. Lembrando que a hipertensão e o diabetes são os principais fatores de risco associados a esse tipo de doença. Por isso, é fundamental manter uma dieta equilibrada, uma dieta que tem que conter carboidratos, mas de uma forma controlada. Então, existem alguns alimentos que nós sabemos que ajudam a controlar essa questão do colesterol, a questão dos índices glicêmicos. Então, é muito importante inserir frutas, principalmente frutas como laranja, frutas de coloração alaranjada, elas têm algumas substâncias que ajudam a gente controlar o colesterol com a alimentação, aveia, o próprio arroz e feijão, né, eles ingeridos na quantidade adequada, constituem uma combinação perfeita de proteína e carboidrato que não nos prejudica, não pode comer em excesso, mas comendo numa quantidade adequada, eles são muito bons. Evitar o uso excessivo de óleo na preparação dos alimentos, evitar a adição de açúcar nas nossas bebidas, então tentar tomar tudo sem açúcar industrializado é muito importante. Evitar o excesso também de sucos industrializados, refrigerantes, tudo isso são condições que nos levam a um melhor equilíbrio, um melhor controle desses fatores de risco, diminuição do peso e controle das doenças cardiovasculares. Doutora Juliana, muito obrigada pela participação no nosso Alesp Conecta, por todas as informações. Tenho certeza que o pessoal de casa agora sabe direitinho muito mais sobre saúde do coração e cardiovascular. Eu quem agradeço a oportunidade em podermos conversar sobre um assunto tão importante, em que a conscientização e medidas simples como atividade física e alimentação podem ser fundamentais no combate dessas condições. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que as pessoas assumam aí esse compromisso com a sua própria saúde, correndo atrás desses pontos. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre as doenças cardiovasculares.
Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.